você abrir tua boca neste momento, a consagrar a tua vida também. Com as tuas palavras, já ir agradecendo porque você está aqui, porque você foi convidado a estar nesse sétimo Aviva, porque você foi chamado por Deus a estar aqui nessa noite. Nós que vamos iniciar todo esse encontro que não foi preparado por homens, nós estamos aqui só servindo, mas aquele que preparou é o mesmo que te convidou a estar aqui. É o nosso Cristo, o nosso Rei. Então que a Virgem Maria possa estar passando à frente, possa estar cuidando de nós, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso servir. Que todo o nosso ser esteja aberto para a graça de Deus nesses 3 dias de oração. Vamos cantar a Virgem Maria como quem de fato acredita na sua intercessão e no teu cuidado. Augusta, Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder, canta. Recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis um exército celeste para nos ajudar. Canta forte, salve Maria, salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Mais uma vez, salve Maria, salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Lá no início, Augusta, Rainha do céu, Augusta, Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis o exército celeste para nos ajudar. Temos teus braços nesse salve Maria, salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Traça o sinal da cruz sobre o irmão que está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda. Fala para ele assim: viva bem este encontro, viva bem este sétimo Aviva. Tudo que nós vamos viver a partir de agora é com Jesus e Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu sei que você já cumprimentou essa pessoa bonita que está do seu lado, mas mais uma vez eu vou convidar você a fazer isso.
a dar uma boa noite, um seja bem-vindo, um abraço bem apertado, sabe? Sabe, transmitir paz e alegria com esse irmão. Sai do seu lugar e fala para ele assim, ó, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, é muito bom te encontrar. É muito bom estar aqui nessa noite para participar com você. Cantemos com muita alegria. De repente brota lá
Erga suas mãos em direção a esse profeta, a esse escolhido de Deus, para estar aqui nesta noite. Você que ora no Espírito, solta sua voz no Espírito. Solta sua voz. Solta sua voz e deixa fluir a sua oração. Vem, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Sopra sobre este lugar. O extraordinário de Deus. Vem, Espírito Santo. Vamos agir nessa noite, Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meus irmãos louvarão, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me humilhe. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, irmão? Sentar no instante. Boa noite. Misericórdia, gente. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma graça de Deus e uma alegria poder retornar a essa diocese, a essa cidade, ao Viva Guanambi. Que Deus possa falar ao nosso coração neste final de semana, ao longo desses dias, e conduzir a nossa vida para o centro da sua vontade. Que a palavra de Deus possa transformar o nosso caráter, modificar a nossa conduta, e que ao término de todo este evento, o nosso coração esteja, como disse Davi, segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Eu sou o Charles, moro em Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. Sou casado com a Luciana. Este ano nós completamos em março 16 anos de vida matrimonial. Temos um casal de filhos, a Kathleen de 15 anos e o Israel de 10 anos. Sou de uma comunidade católica chamada Missionários da Cruz. Estamos inseridos na Paróquia do Divino Espírito Santo e prego o Evangelho há 24 anos. Estive aqui já em outras oportunidades. É bom rever algumas pessoas, rever alguns amigos. Amém? Amém. Você que está aí com a sua Bíblia, o texto que eu vou ler está segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante. O tema da nossa pregação é uma pergunta: o que é avivamento? Amém? Qual é o tema? Não ouvi mais uma vez? Isso.
O texto que nós vamos usar está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Quando me vêm ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus? Irmãos, nós estamos aqui diante de um diálogo, nós podemos entender assim, entre o apóstolo Paulo e Timóteo. E aqui a gente precisa contextualizar para a gente entender o que de fato está acontecendo aqui nesse discurso entre esses dois homens de Deus. O apóstolo Paulo, quando nós olhamos para a vida do apóstolo, nós percebemos que Paulo, a partir do encontro que ele teve com o Senhor no caminho para Damasco, nós percebemos que no decorrer da vida do apóstolo, ele amadureceu no decorrer do tempo. Porque quando nós olhamos para o apóstolo Paulo no início da sua evangelização, e aí eu não estou falando propriamente no início da sua conversão, porque naquele caminho para Damasco, onde o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele tem a sua experiência com Deus, onde há uma luz muito forte do céu, ele cai por terra, ouve aquela voz, fica na casa de Judas ali por 3 dias, Deus fala com Ananias para que vá à casa de Judas orar por Saulo, e Ananias obedece à voz de Deus. Ele entra naquela casa, impõe as mãos, reza por Saulo, as escamas caem dos olhos de Saulo, ele toma um alimento, se sente fortalecido, foi batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus. Ali é a conversão de Saulo, do apóstolo Paulo que nós conhecemos. A partir daquele momento, nasceu no coração de Saulo, não diferente no coração de todos aqueles que têm uma experiência com Deus, de levar aquela experiência que ele teve àqueles que ainda não tiveram. Então por isso Saulo, agora Paulo, ele quer anunciar a mensagem de Deus, ele quer pregar a palavra do Senhor. Mas quando ele tem esse desejo, inicialmente falando, a igreja de Jerusalém não aceita que Paulo seja visto pelos irmãos como um pregador do evangelho ou como um missionário. Aí você pode olhar e dizer assim, mas qual era o problema em Saulo? Se Saulo teve uma experiência com Deus, e Saulo foi batizado pelo Espírito Santo através de Ananias, que recebeu a missão da vida do próprio Deus, de receber aquela graça que foi extraordinária. O problema não é o que aconteceu com Saulo. A gente sabe que no caminho para Damasco foi Deus, Jesus, que falou com Saulo. Nós sabemos que na casa de Judas, naquela rua chamada Direita, que foi o Espírito Santo que visitou a vida de Saulo. E isso aconteceu por intermédio de um profeta, de um homem de Deus chamado Ananias. O problema é que Saulo havia feito muito mal à igreja de Deus, e ele era um perseguidor. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que eu quero explicar para vocês é que a igreja de Jerusalém, quando eu digo igreja de Jerusalém, eu falo dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que estiveram com o mestre, aqueles que lideravam a igreja de Cristo naquele tempo. Eles olhavam para Saulo com desconfiança. Vou explicar para você entender. Digamos que aqui em Guanambi,
ou na sua cidade, se você for de uma outra cidade, existe um homem que tem uma fama muito ruim, que fez mal a muita gente, ou de repente estava aprisionado por algum vício, droga, que fez mal, matou muita gente, enfim. Aquele tipo de pessoa que a gente conhece, a gente não quer nem chegar perto. Você já conheceu alguém assim, sim ou não? Sim ou não, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus. Sim ou não? Sim. Ok. Todos nós conhecemos alguém assim. Todo bairro, toda cidade tem um camarada que é mal falado. Sim ou não? A gente sabe que sim. Então, digamos, aquela pessoa, você conhece ela há 10, 15, 20 anos. E em todo o tempo que você conhece aquela pessoa, você sabe que ela é uma pessoa ruim, tenebrosa, difícil, complicada, ignorante. Aí do nada, de um dia para o outro, ela aparece para você dizendo assim: agora eu encontrei Jesus, a minha vida é diferente, eu sou um homem novo, eu não faço mais as mesmas coisas que eu fiz no passado. Você acreditaria sim ou não? De imediato, de um dia para o outro, você acreditaria? Gente, já conheceu algum bêbado, sim ou não? Sim. Inclusive alguns aqui já foi um pé de cana bravo, que eu sei da história de alguns de vocês aqui. O camarada, quando é acostumado na cachaça, eu digo isso pelo meu pai. Meu pai bebia muito, mas muito mesmo. Quando eu digo muito, é aquele camarada que mal conseguia ficar de pé. Toda vez que saía para beber, bebia até cair. Só que quando ele chegava em casa, ele se tornava um homem muito violento, agredia muito a minha mãe. E quando meu pai não estava bêbado, ele era um homem calado, tranquilo, era um homem pacífico. Quando ele bebia ou usava droga, parece que era uma outra pessoa. Chegava em casa, comia e jogava o resto da comida fora para ninguém comer, batia na minha mãe, batia nas crianças, quebrava tudo dentro de casa. Quando dava o outro dia, que ele olhava o estrago, ele dizia assim: nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca. Ele dizia isso 9 horas da manhã. Quando dava 11, ele já estava bêbado de novo. Porque a promessa de bêbado, você não pode levar muito em conta. O camarada vê aquilo, ele diz que se arrepende, diz que não lembra, dependendo do estado, realmente, a pessoa não vai lembrar do que ela fez. Ela não lembra do que ela fez, ela vê o estrago, ela se arrepende, aí ela diz: eu nunca mais bebo na minha vida. Aí passa outro dia, está bêbado, na outra semana está bêbado, e assim vai. Ou seja, porque a gente não consegue acreditar de imediato que uma pessoa mudou do nada, de um dia para o outro, a partir de uma experiência. Então imagine, a igreja de Jerusalém conhecia qual Saulo? O Saulo que prendia, batia, matava. Era esse Saulo que a igreja conhecia. Aí de um dia para o outro, Saulo aparece, ou Paulo aparece dizendo: Saulo é um homem novo, teve uma experiência com Deus, e ele quer falar de Jesus Cristo. A igreja olhou para aquilo e disse: opa, peraí, como assim? Todo mundo olhou para Saulo com desconfiança. Aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu tive uma experiência com Deus, as pessoas do meu bairro diziam assim: eu não dou 10 dias, isso para quem dava muito dia, né? Não dou 10 dias para ele estar no mundo de novo. Eu não dou uma semana para ele voltar a usar droga de novo. Ele deve estar se escondendo atrás da Bíblia, ele deve estar se escondendo na igreja. Esse negócio de conversão é tudo mentira, porque era tudo muito novo, era tudo muito recente. E não dá de verdade para você acreditar que uma pessoa ela mudou de vida, se não for à medida que o tempo passa e aquela pessoa permanece na presença de Deus. Então, com cuidado, com zelo, a igreja de Jerusalém diz assim: não, peraí, ele não pode sair por aí pregando, falando um monte de coisa, porque a gente não sabe se a conversão dele realmente é autêntica. A gente não sabe que mesmo sendo autêntico, se ele vai permanecer na presença de Deus. E outra coisa, nós não sabemos se Saulo não quer destruir a igreja de dentro para fora, porque ele tentou de todas as formas matar muitos cristãos. Alguns ele conseguiu, mas outros não. Então eles entendiam: será que ele não está fingindo que mudou de vida para entrar no nosso meio e tentar nos destruir de dentro para fora? Então imagina, o problema não é a igreja de Jerusalém, o problema é o passado que Saulo teve, que era um passado muito difícil. Então nessa conversão, está todo mundo olhando dizendo assim: mas espera aí, vamos com calma, vamos devagar, vamos observar Saulo. Ele tentou pregar, fazer as coisas, não deu certo, ficou 1 ano afastado, depois mais 3 anos. Se você for contar o tempo em que Saulo fica afastado, dá aproximadamente 13 anos. Agora você imagina,
um camarada ter uma experiência com Deus hoje e ficar 13 anos encostado, afastado, e nesses 13 anos que ele está afastado, ele não sair da presença de Deus. A pergunta que eu faço é: que experiência que foi essa que Saulo teve no caminho para Damasco? Porque, irmãos, quando nós estamos na igreja e nós somos impossibilitados de fazer alguma coisa, a gente já fica desesperado. Ah, me proibiram de pregar. Quanto tempo? 6 meses. A gente entra em desespero. Ah, me colocaram no banco. Aqui tem essa expressão, colocar no banco? Tem? É porque eu sou pernambucano, na minha terra a gente fala colocar no tronco. O pernambucano é um pouquinho mais bruto. É colocar no tronco. Vou colocar o fulano no tronco. O que é colocar no tronco? Ou colocar no banco? É você disciplinar aquela pessoa. Às vezes pelo mau comportamento dela, você deixa ela afastada ali 6 meses, 3 meses, 1 ano, para ela pensar na vida, reatar com Deus, para voltar às atividades. Quando a gente é impossibilitado de fazer alguma coisa, a gente fica desesperado, porque a gente diz que é injustiça, e às vezes diz que está sendo perseguido, e às vezes está, só que às vezes a gente também errou, e às vezes é o único meio de corrigir é a gente ficar afastado até que as coisas acertem. Mas independente do que seja, essa coisa de proibir, de colocar no banco, de ficar afastado, é difícil para a gente. Aí eu imagino um camarada que ficou 13 anos, esquecido, afastado, e esses 13 anos ele orava sem cessar. Foi a vida de Saulo. Então eu entendo que a experiência que esse homem teve com Deus foi algo muito forte, muito profundo, extraordinário, a ponto dele não se afastar de Deus, mesmo não podendo evangelizar praticamente nada nesse tempo. Quem vai se lembrar de Saulo é um homem chamado Ananias, ou melhor, Barnabé. Barnabé, quando iniciou a igreja de Antioquia, igreja de Antioquia é onde nós somos chamados a primeira vez de cristãos, foi na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela é o berço das missões. As primeiras viagens missionárias aconteceu a partir da igreja de Antioquia. Vou explicar para você o que era a igreja de Antioquia. Nos primeiros 100 anos da nossa igreja, o conceito de igreja não eram reuniões em templos, como capelas, paróquias, catedrais. O que eram igrejas? Eram reuniões nas casas. Então era um pequeno grupo de gente que se reuniam nas casas. E quando aquela casa ia ficando muito cheia de gente, sempre dividia e colocava em outra casa. Então ia sempre fazendo essas divisões. Então os primeiros 100 anos da igreja, as reuniões ou o conceito de igreja era um grupo de cristãos que se reuniam na casa de alguém para poder ouvir a palavra e participar da ceia, do sacrifício. Então eram reuniões nas casas. Então não era um grupo muito grande de pessoas, era sempre um grupo pequeno de pessoas. Essa igreja de Antioquia era uma dessas igrejas, que era uma igreja que não era muito grande, iniciou com uma estrutura muito pequena, e foi a partir da igreja de Antioquia que começou as primeiras viagens missionárias. Nós somos chamados ali de cristãos pela primeira vez, e a tradição da igreja diz que a igreja de Antioquia, ela era uma igreja jovem e vibrante, ou seja, eles eram jovens, não era só pelo fato de terem pouca idade, mas é porque os membros daquela igreja tinham muita disposição de evangelizar, e eles tinham uma espiritualidade vibrante, porque o Espírito Santo habitava no meio da igreja de Antioquia. Quando Barnabé está nessa igreja de Antioquia, o que ele percebe? Que a igreja precisa fazer missões, evangelizar. E aí, as pessoas que estavam ali na igreja, muitas delas já tinham seus compromissos, as suas famílias, as suas atividades, e não davam para ir para o campo de missão. Enquanto eles oravam, o Espírito falou no coração de Barnabé, e fez Barnabé se lembrar de um homem que há 13 anos atrás teve uma experiência com Deus, lá no caminho para Damasco. Aí Barnabé foi atrás de Saulo, que já estava esquecido por tudo e por todos. Barnabé trouxe Saulo para a igreja de Antioquia. Eles começaram a fazer as orações durante 1 ano. Saulo ainda ficou naquela igreja, só rezando, sem sair em missão. Além daqueles 12, quase 13 anos, ele ainda ficou mais 1 ano na igreja de Antioquia em oração. Em uma dessas orações, o Espírito falou, é o que está no texto bíblico. O Espírito Santo disse: separai para mim a Barnabé e a Saulo,
para a obra que eu tenho designado. Foi o próprio Espírito Santo que, depois de jejum e oração, porque a Bíblia diz assim: jejuando e orando, o Espírito falou. Então, quando é que o Espírito fala? Depois do jejum e da oração. Jejuando e orando, o Espírito falou: separai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho designado. Então aqui a gente percebe que a igreja de Antioquia, ela é uma igreja que passou por aquilo que nós chamamos de avivamento. E eu vou explicar isso um pouquinho mais tarde. Por que eles passaram por avivamento? Porque, primeiro, aquelas pessoas que se reuniam para orar, elas tinham disposição para oração. Ou seja, não existe avivamento se não houver um grupo de pessoas que tenha disposição em buscar a presença de Deus. E não só disposição, que façam tudo o que for necessário para que Deus opere no meio da igreja. Então, eles, além de reunir para rezar, eles jejuavam. Para quê? Para que Deus falasse com o seu povo. Não tem como você separar a palavra avivamento de missões, porque sempre que um avivamento acontece a obra missionária junto. Então não tem como separar as duas realidades. Então, aquele povo que está ali tem disposição em reuniões, orações, jejum, partilha do pão. Saulo fica ali durante 1 ano, agora o apóstolo Paulo, o Espírito fala na igreja. Por quê? Porque quando a gente se reúne para rezar, e a gente tem disposição de buscar a presença de Deus, o Espírito do Senhor, ele fala. Por que foi o Espírito Santo quem falou? Porque o Espírito é quem assiste a igreja há mais de 2000 anos. O Espírito Santo, ele é o protagonista das missões na igreja. Então, se não tem como separar avivamento de missões, não tem como você deixar de fora a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque quem concede um avivamento é o Espírito de Deus. Aquele que é o protagonista das missões é o Espírito de Deus. Aquele que assiste essa igreja missionária há mais de 2000 anos é o Espírito Santo de Deus. Então não tem como nós pensarmos em avivamento sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por que eu disse que Paulo amadureceu? Porque na primeira viagem missionária foi Barnabé, foi Paulo, e depois eles levaram com eles um jovem chamado João Marcos. Então a primeira e segunda viagem missionária. Quando eles foram para a missão, João Marcos, que era o jovem, ele não aguentou, ele não suportou a viagem missionária. Ele passou muito mal no meio do caminho. Então ele nem chegou a concluir a missão junto com os dois. Ele teve que voltar no meio do caminho. Por quê? Porque ele tinha alguns problemas de saúde, ele tinha algumas fragilidades, e na missão ele não suportou o deslocamento da missão, passou mal. Quando Paulo viu aquilo, Paulo não olhou para aquilo com bons olhos. Por que Paulo não olhou com bons olhos? Porque na mente de Paulo, João Marcos era um problema. Ele era aquele tipo de missionário que não poderia andar com ele porque era frágil, porque era limitado, porque não aguentava a pressão da missão. Então a gente percebe um apóstolo Paulo. Você pode pensar, será que não é zelo do apóstolo? Não, aqui no início não é zelo, no início é imaturidade. Porque você imagina que quando é para ir na segunda viagem missionária, Saulo diz assim: João Marcos eu não quero comigo. Aí a gente pensa, mas que é injusto. Ele estava 13 anos esquecido. Barnabé foi atrás dele e trouxe ele. Se Barnabé teve que ter tolerância, paciência, se lembrar de um homem esquecido há 13 anos, por que Barnabé agora tem que virar as costas para João Marcos? Porque João Marcos tem as suas fragilidades. Então Saulo está colocando uma condição para Barnabé: se ele for conosco, eu não vou. Eu não quero andar com gente fraca como ele. Eu não quero andar com quem abandona a missão no meio do caminho. Eu não quero andar com ele porque ele não é confiável, ele não suporta.
Então Paulo está dizendo que eu não quero andar com gente igual a ele. Mas quem era João Marcos? Um homem de Deus, mas que tinha suas fragilidades, que precisava de maturidade, precisava ser ensinado. Então ele está no lugar certo. Ele tem que andar com Barnabé, com aqueles que já estão acostumados com a espiritualidade. Só que Paulo está dizendo, ele eu não quero. Aí Saulo briga, essa é a palavra, ele briga com Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. O consolador é o Espírito Santo. A tradição da igreja diz que às vezes Barnabé era confundido com o próprio Espírito Santo, de tanta docilidade que ele tinha. Imagine que Paulo conseguiu brigar com um homem como Barnabé, que foi quem se lembrou dele 13 anos no esquecimento, trouxe ele para a igreja de Antioquia e está levando ele na primeira missão. Quando eles brigaram, Barnabé disse, então você vai ficar sozinho, eu vou ficar com Barnabé, do mesmo jeito que eu te ajudei, eu preciso ajudar o garoto, eu não vou abandonar ele. Aí Barnabé se transformou parceiro de missão de João Marcos, e a igreja de Jerusalém enviou um outro homem para ser parceiro de viagem de Paulo. E esse homem nem queria andar com Paulo, Silas. Silas foi o cara que se arrebentou, porque ele já sabia da fama de Paulo, sabia que Paulo era ignorante, intolerante, difícil, e ele está indo para substituir alguém que fraquejou no meio da missão. Então quando Silas chega meio que com o pé atrás, como quem diz, como é que vai ser eu como parceiro de missão de um homem bruto como esse? Então você vê que já no início das missões, já está tendo algum tipo de problema, porque falta em Saulo um pouco de maturidade. Ele precisa aprender, no início das missões, que a vida missionária, o amadurecimento do missionário se dá com o tempo, ou no decorrer do tempo. Só que ele não tem essa paciência de esperar. Eles vão para as viagens missionárias, a obra de Deus vai acontecendo, e você percebe que Paulo tem dificuldade de lidar com pessoas. Por quê, irmãos? De coração, eu entendo Paulo, porque eu já tive essas limitações. Uma das coisas mais difíceis que tem é você andar com alguém que não acompanha o seu ritmo de vida. Já andou com gente lerda, sim ou não? Sim. É bom? Não, né? A coisa mais difícil que tem é você trabalhar com um lerdo, ou você trabalhar com um preguiçoso, ou você trabalhar com uma pessoa que é lenta, devagar demais, não dá raiva? Dá, gente. Então eu entendo, Paulo, dá vontade de você moer a cabeça da pessoa, de tanta raiva que ela faz em você. Às vezes você vê um lerdo trabalhar, você pensa assim, meu Deus, o serviço que essa pessoa está fazendo em 1 hora, eu fazia em 5 minutos. Porque a pessoa é lenta, é lerda, é parada, é desanimada, é preguiçosa. É isso que Paulo está dizendo, eu não vou andar com o João Marcos é lento, é devagar, ele vai atrapalhar. Ou seja, em vez da gente chegar na missão no tempo que tem que chegar, a gente vai ter que ficar cuidando dele, que ele passa mal, ele é difícil, é complicado, é lento demais. Saulo não quer. Então, irmãos, quem tem um ritmo acelerado, quem é ligado no 220, quem é acostumado a fazer as coisas sem depender de ninguém, tem dificuldade de trabalhar em grupo. Tem dificuldade. Por quê? Você pensa, para que pedir a opinião de 10 pessoas, se é só colocar a mão e fazer? Para que esperar 2 horas um negócio que dá para fazer em 5 minutos? Para que eu ter 10 pessoas se eu tenho 10 preguiçosos e eu posso fazer tudo sozinho? Aí quem olha para a gente assim, fala assim, mas fulano é ignorante. Gente, às vezes é ignorância? É. Só que às vezes não é ignorância. Às vezes é que você está cercado de gente muito lenta, muito preguiçosa, muito difícil. O que é que falta em alguém que tem esse tipo de temperamento? Temperança, paciência. E isso só vem com o tempo. É só com o tempo. É só com o tempo que você vai ficando mais paciente, mais dócil, mais tolerante. É só com o tempo que você aprende que é aquilo que os meus parentes diziam assim, né? O orgulhoso sofre mais do que todo mundo. Um dia eu lembro que a gente foi carregar uma tampa de uma mesa de mármore, não era muito grande não, só que essas mesas de mármore é pesada. Aí tinha 2 meninos assim, e um tentava daqui, tentava de lá, um queria carregar em pé, o outro queria carregar deitado, e eu fiquei olhando aqueles 2 meninos tentando carregar a mesa, me deu uma raiva, eu peguei aquela mesa sozinho, coloquei nas costas, e fui andando com ela e levei para onde tinha que levar.
Só que nessa de pegar a mesa, como é pesado, eu quase estourei minha coluna. Aí alguém falou assim: ei, o bicho orgulhoso sofre mesmo, né? Em vez de levar de 3 e dividir um peso de 50 quilos para 3, o cara quis levar 50 quilos sozinho, porque está com raiva. Porque o orgulhoso, ele sofre. Só que para a gente deixar de ser assim, gente, seja sincero, para quem é mais bruto, não é do dia para a noite. Não é. Você não dorme ignorante e acorda um doce de pessoa. Não. A gente vai aprendendo que a gente, para que as coisas elas funcionem melhor, você tem que ensinar mais gente. Ensinar mais gente demanda paciência. Paciência é coisa que você não tem, então você tem que adquirir. Para mim, que você vai ficando mais velho, mais experiente, você vai aprendendo algumas coisas, você vai entendendo que as coisas elas não têm que andar sempre do jeito que você quer. Foi o que Saulo teve que aprender. Teve um homem chamado Alexandre na Bíblia, por 2 vezes Paulo entrega um homem, 2 homens na verdade, são pessoas diferentes, para Satanás. Imagine, Alexandre é um personagem da Bíblia. Paulo tinha dificuldade com ele. Então, como ele era inconstante, sabe aquela pessoa que começa e não termina? Era Alexandre. Uma hora Paulo olhou para Alexandre e disse: eu entrego Alexandre para Satanás. O que era a expressão de entregar para Satanás? Os meus parentes dizem assim, né? Quando querem xingar uma pessoa, esse é o diabo que o carregue. Era isso que Paulo estava dizendo: o diabo que o carregue. Ou seja, eu não quero contato com essa pessoa, não quero ele perto de mim, ele que suma daqui, porque ele é um problema. Ou seja, entregar a pessoa para Satanás é abandonar ela à própria sorte. Então você imagina que Paulo está olhando para um homem que quer ser de Deus e está dizendo: eu vou entregar você para o diabo, mas comigo você não anda. Esse era Saulo. No começo ele fez isso 2 vezes. Ele abandonou João Marcos porque tinha dificuldade. Ele teve problema com Silas. Ele teve problema com a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém, quando quis mandar donativo, que era dinheiro para ajudar financeiramente Saulo, disse: não, eu mesmo trabalho, produzo com as minhas mãos, eu não quero dinheiro de vocês. De tão cabeça dura que Saulo ele era. Só que ele precisava ainda de mais tempo para ir amadurecendo. Quando ele encontra Timóteo, ele já não é mais aquele homem intolerante, intransigente, difícil. Ele já é um homem mais dócil, já é um homem mais equilibrado, ele já é um homem mais paciente. Imagine, Timóteo, ele tinha problemas no estômago, assim como João Marcos também tinha. E quando ele vai conversar com Timóteo, ele vai escrever para Timóteo, ele diz assim: meu filho, que ele chama Timóteo de filho, o outro ele não entregava para o diabo, mas esse ele está chamando de filho. O que aconteceu? É que o apóstolo amadureceu. Ele está dizendo assim: meu filho, toma um pouco de vinho, por conta das suas fortes dores de estômago. O que Paulo está dizendo? Eles entendiam que o problema do estômago antigamente podia ser curado bebendo um pouquinho de vinho. Então ele dizia: para evitar de sofrer, de ter dores, toma um pouco de vinho. O que aconteceu com Paulo? Quando Paulo chega no final da vida, ele diz assim: traz para mim os meus pergaminhos, a minha capa que ficou em Troades. Ele está para morrer, já com pneumonia. Ele diz assim: traz para mim João Marcos, que ele me é útil para o ministério. Que João Marcos? O mesmo que no começo ele disse: eu não quero que ande comigo. No começo da sua vida ele está dizendo: João Marcos não serve. No final da vida ele está dizendo: traz João Marcos, porque João Marcos é útil para o ministério. Então você está vendo um homem que amadureceu. Por que ele amadureceu? Porque o Espírito de Deus foi transformando a mente e o coração de Saulo, foi transformando a estrutura desse apóstolo. As primeiras fundações na igreja aconteceram por conta da evangelização de Paulo. Paulo foi o homem que mais pregou o evangelho. O apóstolo Paulo é referência de evangelização. Muito do que nós temos como doutrina nós devemos ao apóstolo Paulo, santo, mártir, coluna da igreja, o maior evangelizador que nós tivemos. Mas ele começou a sua vida missionária com muita dificuldade. Então, Charles, o que foi que aconteceu com Paulo? Quando Paulo foi para a igreja de Antioquia, começou a acontecer na vida de Paulo aquilo que nós chamamos de avivamento. Eu vou explicar para você o que é avivamento, porque hoje em dia a gente prega muito sobre avivamento, canta-se canções sobre avivamento, nós fazemos encontro com o tema avivamento, aviva, reaviva e por aí vai.
Só que às vezes a gente não sabe o que é essa expressão avivamento. Tem gente que ainda diz assim: avivamento é uma palavra protestante. Não, irmãos. Os nossos irmãos protestantes, eles não têm um dicionário. Eles não lançaram um dicionário de língua portuguesa. A palavra avivamento é uma palavra recente. Ela não é tanto utilizada em nosso meio, mas nos últimos tempos tem sido muito utilizada. Então, o que de fato é avivamento? Se você for procurar em alguns dicionários, vai te dar a explicação assim: avivamento é você dar vida àquilo que está morto. Isso é uma tradução muito simples e muito pobre sobre o que é avivamento. Isso é uma tentativa de explicar o conceito da palavra, mas não a espiritualidade dela. Então, o que é espiritualidade? O que é de fato avivamento? Avivamento, ela é uma ação sobrenatural, poderosa, do Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem. Isso é avivamento. Então, quem é que promove avivamento? Não são os pregadores. Quem promove avivamento é o Espírito Santo de Deus. Quem é que aviva? É o homem? Não é o homem. Quem aviva é o Espírito Santo de Deus. Então, o avivamento é uma ação sobrenatural, poderosa, que é concedida pelo Espírito Santo na vida do homem. E uma vez que o homem recebe este avivamento, ele é transformado totalmente. O que isso significa? Nós que recebemos este avivamento, a nossa mente ela é iluminada. Nós que somos avivados, nós nos arrependemos do pecado, porque o avivamento tem essa característica, nos levar a um profundo arrependimento. É quando você olha para a sua vida, olha para as coisas que você fez, olha para os pecados que você cometeu, e há um arrependimento tão profundo, mas tão profundo, que chega a doer na sua alma. E a partir desse arrependimento que você tem, você acaba tendo nojo do pecado. Ou seja, você trava uma luta para não tornar a pecar, não cair nos mesmos erros. O avivamento faz o indivíduo passar por uma transformação profunda de caráter. Ou seja, o seu caráter é modificado, é completamente transformado. Algumas nações, como o país de Gales, que recebeu um avivamento, que foi um avivamento por uma nação inteira. Quando você chegava no país de Gales, na época que o avivamento aconteceu no país de Gales, que essa é a ação sobrenatural, poderosa do Espírito Santo sobre a vida do homem, e que nesse caso atingiu uma nação inteira, você não encontrava no país de Gales ninguém nos hospitais, porque não tinha ninguém enfermo. Você não encontrava ninguém nos presídios, porque as pessoas não cometiam crimes. A política não tinha corrupção nem injustiça. Por quê? Porque o caráter daquelas pessoas era completamente transformado. No país de Gales, naquela época, não tinha ninguém que tinha alguma dívida que não houvesse pagado, ou pessoas que não houvessem reconciliado, porque havia reconciliação. As famílias reatavam os laços, os casais refaziam os laços, ninguém cometia mais crimes. Ou seja, havia uma transformação completa. Você imagina você morar em um país, eu não estou dizendo de um bairro, estou falando de um país inteiro. Você morar em um país onde todo o país não tem um detento, não tem ninguém nos hospitais, não tem um divórcio, não tem um adultério, não tem um roubo, não tem nada. Aí eu pergunto a você: o Brasil precisa disso, sim ou não? Sim. Sim. No Brasil tem adultério, sim ou não? Sim. No Brasil tem roubo, sim ou não? Sim. No Brasil tem gente dentro dos presídios, sim ou não? Sim. Você deixar uma coisa ali na rua e você voltar depois de 2 horas, você encontra o que você deixou na rua? Não. Aqui eu não sei, pelo menos onde eu moro, aqui você encontra 2, que é para dizer que não encontrou nenhum. Porque a corrupção, ela está na humanidade, está dentro do homem, está dentro do indivíduo, está dentro do ser humano. Então o avivamento, ele tanto pode ser pessoal como coletivo, tanto ele
pode acontecer individualmente em uma pessoa, aquela pessoa receber essa experiência com Deus e ela ser avivada, como Deus pode avivar um bairro todo, uma cidade toda, uma nação inteira, como pode avivar o mundo inteiro. Só que o avivamento só vai acontecer se nós tivermos disposição em fazer aquilo que a igreja de Antioquia fez. O quê? Nos reunirmos para orar, para buscar a face de Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados. A partir do momento que nós fazemos isso, a ação do Espírito do Senhor, ela vem sobre cada um de nós, sobre todos nós. Então avivamento é isso. Avivamento é essa ação sobrenatural do Espírito de Deus sobre a vida do homem, que opera essas profundas transformações. Vamos lá. O dicionário em alguns diz que avivamento é você dar vida àquilo que está morto. Eu vou explicar, a pregação vai ser explicativa, porque durante todo o retiro a gente vai viver essa realidade aqui, amém? Então a gente precisa entender o que vai acontecer e o que significa avivamento. Então, se o dicionário me diz que avivamento é dar vida àquilo que está morto, em uma explicação bem rasa, o que eu preciso dizer para você? Que no âmbito espiritual, essa explicação do nosso dicionário de língua portuguesa, ela não serve. Sabe por que ela não serve? Porque a primeira coisa que o avivamento faz não é trazer vida. A primeira coisa que o avivamento faz é trazer morte. Aí você vai falar, Chaz, agora eu não entendi mais nada. Porque se o avivamento acontece no indivíduo, na pessoa, no homem, por que a primeira coisa que o avivamento produz é a morte, não a vida? Porque precisa morrer o homem velho. Então, quando o Espírito Santo vem, essa ação poderosa vem, a primeira coisa que ela faz é matar os instintos, matar as paixões, matar o homem velho, matar as inclinações. Então a primeira operação do Espírito é o quê? Matar o homem velho, matar as nossas inclinações, matar os nossos desejos, matar a carne pecaminosa. Então o Espírito precisa, como pode o homem novo, o homem regenerado, o homem transformado, ele está no controle se o homem velho ainda exerce domínio sobre a gente. Então a primeira coisa que o Espírito vai fazer é matar o homem velho, para depois dar liberdade ao homem novo. Então a primeira coisa que o Espírito faz é o que? Matar o homem velho. Você vai achar, eu já ouvi 200 pregações sobre avivamento. Todo mundo fala que avivamento é dar vida a uma realidade morta. Então, a primeira coisa que o avivamento faz é trazer a morte, para depois a vida. O homem velho tem que morrer. Existe uma pregação antiga do Dunga, mas deve ter mais de 20 anos. Uma pregação extraordinária que o Dunga fez na Canção Nova, que chama Manter Cativo o Homem Velho. Uma pregação muito antiga, eu não sei nem se tem na internet, que eu nunca pesquisei. Eu tinha ela em fita, que eu ainda sou da época da fita. E eu gostava daquela pregação, porque ele dizia assim, que o homem novo e o homem velho, o homem bom e o homem mau, está dentro da gente, está dentro de nós. Quando a gente nasce com a mancha do pecado original, que é fruto do que Adão e Eva eles fizeram no Éden. Mas quando nós somos batizados na igreja, a graça do batismo, esse sacramento de iniciação cristã, apaga a mancha do pecado original. Então aquela mancha que você nasce com ela por conta de Adão e Eva, no seu batismo é apagada. Só que fica conosco a concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação, a tendência que todos nós temos para o mal. Isso não sai da gente. Enquanto você viver, a concupiscência vai te acompanhar. O que é essa concupiscência? É aquele desejo que a gente tem de praticar o mal. Paulo explica dizendo assim: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero estou sempre fazendo. Já passou por isso? Dizer assim, olha, eu não queria dizer, quando eu vi eu já tinha dito. Eu não queria fazer, mas quando eu vi eu já tinha feito. A gente tenta
acertar, tenta fazer direito, mas parece que por um impulso, por uma raiva, pela emoção, a gente vai e faz do jeito errado. Parece que a gente não consegue controlar, é mais forte do que a gente. A concupiscência é isso, essa inclinação que a gente tem para o mal. Sabe quando você olha assim, a pessoa está passando, cai ali R$200 no chão, aí você diz assim, mas eu chamei a pessoa e disse, ei irmão, ô irmão, caiu o seu dinheiro aqui, ó, R$200, nossa como eu sou honesto. Ok, isso é honestidade. Só que antes de você às vezes dizer assim, ei irmão, os R$200, às vezes vem uma vozinha e diz assim, pega, ninguém viu, é seu. Talvez você não vai pegar, mas às vezes a voz, ela veio. Porque o homem velho quer facilidades, o homem velho quer desejo. É igual quando passa uma moça bonita e o rapaz está passando, a moça bonita passa, porque o primeiro olhar não é um pecado, porque você não é sério. Se a moça está vindo, ou o rapaz está vindo na sua direção, é um homem muito bonito, é uma moça muito bonita, está vindo na sua direção, você viu, ok? Só que o segundo olhar de Santo Agostinho caracteriza o pecado. Depois que a pessoa já passou, aí o camarada dá aquela virada assim, porque tem aquela vozinha que diz assim, olha, tem ninguém vendo. E tem cara que é esperto, ele não olha de imediato, ele analisa, ele olha para um lado, para o outro, vê se não tem ninguém, viu que não tem ninguém conhecido, aí ele vira a cabeça e olha, porque tem uma voz dizendo assim, olha, a mulher é bonita, ou o rapaz é bonito, não tem problema, ninguém está vendo. Ou seja, é aquela voz que faz você atender às suas paixões, que faz você atender o homem velho. O homem velho está dentro da gente, dizendo para a gente o quê? Que a gente tem que errar, que a gente tem que pecar, que tem que buscar facilidade, que tem que buscar prazer, que tem que buscar desejo, que quer o conforto o tempo inteiro. Então o homem velho está ali. Quando Caim matou Abel, Deus disse assim para Caim, o pecado estará sempre à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Deus não disse assim, olha, eu vou tirar isso de você, não. Deus disse assim, olha, o pecado vai estar sempre à tua porta espreitando, te observando, só que é você que tem que exercer domínio, governo sobre as suas inclinações ruins. Então você imagina, irmão, como é que um homem e uma mulher, sem a ajuda de Deus, vai conseguir governar essa concupiscência? Não tem como, é impossível. É só se Deus nos der a graça, porque se a gente descuidar um pouco, o homem velho, aquela mulher velha, aquela mulher ignorante, aquele homem intransigente, aquela mulher barraqueira, aquele homem problemático, aquela mulher cheia de desejos, vem para fora. Então, naquela pregação, Duda falava sobre isso, manter cativo o homem velho. Ou seja, você tem que colocar ele numa espécie de uma prisão, já que ele não vai sair, e manter ele preso ali. Só que o avivamento, ele vem para matar esse homem velho. É como se todas as vezes que o homem velho quisesse aparecer, o avivamento, quando acontece, é como se você matasse o homem velho. Então a primeira coisa que o avivamento faz é isso, matar o homem velho. Faz você se arrepender profundamente dos seus pecados. Faz você estreitar laços com Deus. E a partir de uma vida transformada, você quer também transformar a vida de outras pessoas. Então avivamento não tem a ver com grito, com pulo, com repouso, com nada. Todas essas coisas são importantes. Só que avivamento não é isso. Avivamento é uma profunda transformação de caráter. Tem gente que vem aqui na frente e canta, mas tem um caráter duvidoso. Tem gente que vem aqui na frente e reza, chora, ajoelha, repousa, mas compra e não paga. Que não cuida da própria mulher em casa, que desonra seus compromissos, que é um homem ou uma mulher violenta. Ah, eu senti a presença de Deus que eu até arrepiei. Olha, não, avivamento não é arrepio. Porque tem gente que arrepia na hora da pregação, na hora da música, mas quando chega em casa trata todo mundo com ignorância. Isso não é avivamento. Essas coisas acontecem no momento da oração. É sensações, é sentimentos, é importante, faz parte, mas avivamento é transformação de caráter.
O camarada, quando ele é avivado, ele pensa assim: quem é que eu devo? Preciso pagar. Porque eu não estou pagando, não é porque eu não tenho, é porque eu não quero pagar. Então, se eu devo, eu tenho que pagar. Com quem foi que eu briguei? Eu tenho que me reconciliar. Para quem é que eu tenho que pedir perdão? É isso que o Espírito Santo produz. Você vai chegar em casa: não estou conversando com uma parente minha, já tem 10 anos, pega o telefone e liga. Eu sei que faz 10 anos que a gente não se fala, mas hoje eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e eu estou te ligando para a gente resolver isso. Eu quero te pedir perdão. Eu não lembro nem direito o que aconteceu, não faz parte, não tem problema se a culpa foi minha ou foi sua, mas eu quero me reconciliar contigo. Isso é avivamento. Avivamento é transformação de caráter, é mudança de vida, é transformação de postura. Isso é avivamento. É como um indivíduo completamente transformado, modificado na sua essência. Isso é avivamento. Aí nós temos uma outra palavra: reavivamento. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o que? Reaviva. Avivamento é uma coisa, reavivamento é outra. Porque o avivamento é a primeira experiência que você tem ali com o Espírito Santo de Deus, daquela ação extraordinária. Você foi avivado, mas digamos que pela circunstância da vida, pelos problemas que você enfrentou, você desanimou, você abandonou a casa de Deus, você enfraqueceu. Aí essa pessoa que por algum motivo ela está esfriando na fé, ela precisa ser reavivada. Reavivamento é avivar por uma segunda vez. Então todas as vezes que a Bíblia diz assim, reaviva, a Bíblia está dizendo que essa pessoa que precisa ser reavivada, ela já foi avivada um dia. Então ela não está precisando de um avivamento. Avivamento ela já teve. Ela está precisando de um reavivamento. É igual encontro e reencontro. Encontrar é a primeira vez, reencontro é a segunda, terceira, quarta. Você está reencontrando a pessoa. O reavivamento é tornar a avivar, é fazer a pessoa passar por um avivamento uma segunda vez. É aquela pessoa que já foi avivada, já passou por um avivamento, já sentiu essa presença de Deus, mas errou, pecou, caiu, se distanciou de Deus. O que ela precisa? Ser reavivada. Aí quando Paulo está dizendo para Timóteo assim, reaviva o dom de Deus que há em ti, é porque Paulo está percebendo que por algum motivo Timóteo já não é mais o mesmo, que ele está desanimando, que a sua fé já não está ardendo como antes, que ele já não está se mantendo fiel a Deus como outrora. Então a preocupação de Paulo é o quê? Que é enfrente agora um reavivamento. A pergunta que eu faço a você não precisa me responder, responde a você mesmo. O que você precisa? De um avivamento ou de um reavivamento? Você é alguém que está precisando daquela primeira experiência. Charles, eu nunca tive essa experiência com Deus, sobrenatural, poderosa, a ponto do Espírito Santo vir, matar o homem velho, a mulher velha, e eu saí com uma transformação de caráter profunda. Talvez você esteja precisando de um avivamento, só que talvez você seja a pessoa que está precisando de um reavivamento. Você já passou por isso, já frequentou, já serviu, já cantou, já pregou, já se empenhou, já teve uma mudança de vida profunda, abandonou os vícios, estava com a vida toda transformada, ficou 5, 6, 7, 8, 10 anos sem beber, sem usar drogas, sem fazer um monte de coisa, mas por algum motivo você voltou para a mesma vida velha do passado. O que você precisa? De um reavivamento. Então o que é que nós precisamos nessa noite? Sermos avivados ou reavivados? Recebermos essa ação poderosa pela primeira vez, ou recebermos essa ação poderosa uma segunda vez? Porque você já olhou para você, irmão? Seja sincero com você mesmo. Eu gosto de fazer essas pregações que as pessoas reflitam. Você é uma boa pessoa? Você diga, mas eu não faço mal para ninguém. Seja sincero, você é uma boa pessoa?
Você é um homem bom, uma mulher boa, dedicado, dedicada, empenhado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, reto, reta, íntegro, íntegra. Ou quem domina você muitas vezes é o seu homem velho e a sua mulher velha. Olha para você ver. Um dia meu menino me fez raiva, o Israel. Ele me faz raiva sempre. Deixar isso claro. O problema não é a criança fazer raiva. Ele tem um ritmo dele que é ligado no 680. Só que um dia ele me fez tanta raiva, mas tanta raiva, que eu peguei um pedaço de uma mangueira assim, ó. Eu fui lá pegar a mangueira, cortei um talo de uma mangueira e desci a mangueirada naquele menino, velho. Eu bati nele. Eu não bati pensando assim, ele é uma criança de 10 anos. Na época ele devia ter uns 8, acho. Estava com uns 8. Isso que não faz muito tempo não. 2 anos atrás. Eu não bati pensando assim, ele é uma criança de 8 anos. Eu bati como se estivesse batendo num homem do meu tamanho. Eu peguei um pedaço de mangueira, usei toda a força do meu braço e falei assim, agora eu vou mostrar para você a raiva que você está me fazendo, velho. Eu via que aquela mangueira que ela vinha cantando assim, ó. Eu dei umas 4 mangueiradas nele, daquela de levantar calombo. Falando, Charles, meu Deus, você como pregador fez isso? Fiz. Lógico que eu fiz. Porque o homem velho está ali, irmão. Olha que eu dei umas 4 mangueiradas nele, o bicho ele é tinhoso. Porque você dava uma mangueirada e ele não chorava, ele ficava olhando bem no meio do meu olho, assim, ó. E eu ficava com mais raiva, falei, moleque desaforado, velho. Que moleque desaforado. Só que quando eu fui bater nele, eu me lembrei que a minha mãe fazia a mesma coisa comigo. Que eu estava reproduzindo no meu filho aquilo que a minha mãe tinha feito comigo. Eu nunca tinha batido no meu filho daquele jeito. Quando eu fiz aquilo, que eu dei aquelas mangueiradas, que eu olhei, que ele baixou a cabeça assim, saiu caladinhos. Eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Sabe aquele arrependimento de doer? Eu comecei a chorar igual criança. Eu fiquei desesperado. Eu esperei passar umas horas, fui lá, pedi perdão para ele. Aí ele, não pai, tá tudo bem, é porque eu que deixei o senhor bravo, ele me assumi a culpa. E eu pensando, meu Deus, o que foi, para que eu fiz isso com meu filho? Eu não precisava fazer uma coisa dessa. Ali eu vi, porque o Israel sempre mostra que eu não sou muito convertido. Porque quando o filho é bonzinho, tá tudo certo. Quando o filho é mais teimoso, ele desperta às vezes a raiva na gente. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Aquele dia eu entendi o que, gente? O homem velho está ali só esperando a oportunidade para sair de novo. Está esperando a oportunidade para sair. É uma briga que você tem, é uma injustiça que você comete, é uma calúnia que você inventa, é alguém que você agride, é qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia. Esse homem velho sempre está ali, olhando a gente, esperando a gente abrir uma brecha. Então ali eu tenho que me arrepender, pedir perdão para o meu filho, pedir perdão para Deus e tentar entender por que eu ainda de vez em quando tenho essas reações, que é uma. Por isso que eu perguntei a você, você é um homem bom de verdade? Você é uma mulher boa? Ou você realmente precisa de uma ação poderosa de Deus sobre a sua vida? Porque nós precisamos ser diferentes, irmãos. Não é só pegar o homem cativo e deixar ele dentro de uma jaula. Daqui a pouco ele estoura a jaula e sai. O avivamento vem para matar o homem velho, para exterminar o homem velho, para destruir o homem velho, para fazer com que aquilo dali deixe de existir, não exerça domínio sobre você. E nós só conseguimos isso através dessa ação poderosa do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Não tem outro jeito. Quantas coisas você se arrepende de ter feito? Quantas coisas você se arrepende de ter dito? Mas eu já disse, o buraco já abriu, a ferida já está lá, o problema já aconteceu. Então o avivamento não é só para fazer a gente rezar, pular, chorar. Tudo isso é importante, como eu disse. Só que além dessas sensações, é para modificar quem a gente é. É impossível uma pessoa que foi avivada não conseguir pedir perdão ou perdoar aqueles que pedem perdão.
impossível uma pessoa avivada não se abrir à reconciliação. É impossível uma pessoa avivada não ser justo, decente, honesto, íntegro. É impossível, porque o Espírito Santo começa a exercer governo sobre a sua vida. E se você foi avivado, desanimou, você precisa de um reavivamento. Avivamento é uma coisa, reavivamento é outra. Avivamento é a primeira vez. Reavivamento é para aquele que começou, foi bem, caiu e precisa de uma segunda experiência com Deus. É o que a gente clama. A gente está pedindo por um segundo Pentecostes, como aquele que aconteceu no Senado. A gente entende aquilo como um avivamento. E se acontecer, Charles, algo parecido, nós vamos entender como um reavivamento. Ou seja, é viver o avivamento uma segunda vez. Então o avivamento é para nos transformar. O avivamento faz você voltar para casa e resolver os problemas que estão em casa. O avivamento faz você voltar para casa e perdoar e se reconciliar. O avivamento faz você voltar para casa, colocar o seu joelho no chão e orar pela sua casa e pela sua família. O avivamento faz com que a sua vida seja transformada e aqueles que estão ao seu redor automaticamente vão sendo modificados por essa ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Então o que eu quero orar com você nessa noite? Pedirmos ao Espírito de Deus que nos avive, ou que nos reavive, porque eu não sei como é a sua caminhada com Deus. Não sei se você está chegando agora ou se você já caminhou, mas abandonou o barco no meio do caminho. Mas que independente de avivamento ou de reavivamento, que o Espírito Santo venha sobre nós. Ainda que não aconteça em toda Guanambi, a nossa oração é para que aconteça no mundo todo, mas que aconteça pelo menos um avivamento pessoal, que você seja profundamente avivado pelo Espírito Santo. E não tem como avivamento acontecer se nós não orarmos, irmãos. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente junta para rezar, a gente reza pensando no problema que está em casa, na janta que tem que terminar de esquentar, no serviço que tem que pegar amanhã cedo, no remédio que esqueceu de tomar, na hora que já é avançada, no frio que está fazendo. A gente pensa nos problemas que a gente tem, mas a gente não consegue se concentrar na oração e clamar o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Então, se a gente não se reúne para orar, mas orar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, como o Espírito Santo de Deus ele vai chegar. Como o Espírito Santo de Deus vai vir. A gente tem que ter disposição de orar, porque à medida que a gente reza, a gente vai se arrependendo dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas promiscuidades, e a gente chora porque a gente vê o pecado que nós ainda estamos vivendo. A gente quer abandonar a prática do pecado, a gente quer se alinhar com Deus, santificar a nossa vida. Quando nós fazemos isso, aí a gente começa a viver e entender o que de fato é um avivamento. Então, avivamento não tem muito a ver com indivíduo, no sentido de quem prega para você, mas com a sua disposição de buscar a presença de Deus, com a sua disposição de invocar o nome do Senhor. E eu gosto dessa expressão, invocar, porque avivamento acontece a partir de uma invocação. O Senhor diz assim a Jeremias, está em Jeremias, né? Invoca-me e responder-te-ei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Mas, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras, ou seja, a revelação daquilo que é misterioso, que é ignorado pelo homem, só pode acontecer se o homem invocar. A palavra invocar significa chamar para dentro. Então, quando é que o avivamento acontece? Quando eu invoco o Espírito Santo, quando eu chamo ele para dentro, quando a minha relação com Deus ela é interna e não externa, ela é íntima e não superficial, porque às vezes a gente reza como se Deus operasse de fora para dentro, como se a ação do Espírito fosse fora para dentro. Eu queria rezar aqui, queria que as paredes da igreja tremessem, queria que viesse um vento do céu e arrancasse essas tendas daqui.
Eu não ia pedir isso, que ia dar um prejuízo terrível para o encontro. E eu sei que deu um trabalho terrível para montar essas tendas. Eu não quero que o Espírito Santo venha e arranque as tendas. Eu quero que o Espírito Santo venha e arranque o homem velho que está dentro do seu coração. Eu não quero que ele venha e faça tremer as paredes da igreja. Eu quero que ele venha e faça tremer as paredes do seu coração. Eu quero que o seu coração de pedra seja quebrado por esse tremor do Espírito. Então eu não quero que o Espírito Santo venha e incendeie esse lugar. Eu quero que o Espírito Santo venha e incendeie a sua alma. E a gente seja transformado interiormente. Avivamento é isso. A nossa relação não é externa. Eu não quero ver um mato pegando fogo. Eu quero ver a minha alma aquecida em Deus. Eu não quero ver a terra tremer. Eu quero que eu trema interiormente de sentir o poder de Deus sobre a minha vida. Isso é avivamento. É quando essa graça vem, esse poder vem, essa glória vem, me estremece por dentro, aquece a minha alma, inflama o meu coração e eu sinto Deus falando comigo no meu interior. É quando eu invoco Deus e Ele está aqui dentro. Pessoas avivadas, homens avivados, mulheres avivadas são aquelas que têm o Espírito Santo agindo no seu interior. É dentro e não fora. É dentro e não fora. Isso é avivamento. Avivamento, você dizer, Ele habita em mim, Ele mora em mim, Ele está em mim. Irmãos, nós somos católicos. E todo católico, após o momento que ele é batizado, o Espírito Santo habita nele. Então, se o Espírito pelo batismo habita em mim, e o avivamento é essa invocação, o que é que está acontecendo conosco? É que nós desprezamos a graça que nós católicos recebemos. O Espírito está em nós, recebemos pela graça do batismo, Ele habita em nós, mas nós nos relacionamos com Ele como se Ele estivesse fora. A gente pensa no Espírito Santo como fogo. O fogo não é o Espírito, representa, só que não é. A gente pensa no Espírito como água. A água é símbolo do Espírito, só que não é Ele. A gente pensa no Espírito como óleo. O óleo não é o Espírito Santo, representa. A gente pensa no Espírito como a nuvem. A nuvem não é o Espírito Santo, mas ela representa. A gente pensa no Espírito como um dedo de Deus, mas não é, só que representa. A gente pensa no Espírito como uma pomba, forma de pomba, só que não é. Todas essas coisas representam o Espírito, só que não é o Espírito. O Espírito não é uma pomba, a pomba só representa. O Espírito não é o fogo só representa. O Espírito não é o óleo, não é a água, não é o vento, não é a nuvem, só representa. Charles, então o que é o Espírito? Uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa pessoa que habita em nós. Você é morada de alguém, você é templo de alguém, você é casa de alguém, você é habitado por alguém. E porque este alguém que mora em você, habita em você, está em você desde o dia que você foi batizado, você não trata ele como pessoa, como amigo, como Deus. A gente está procurando ele no fogo quando ele está dentro de nós. A gente está procurando ele na água quando ele está dentro de nós. A gente quer ver ele no vento, mas ele está dentro de nós. Ele pode agir dessa forma? Pode. Pelo fogo, pelo óleo, pela água, pelo vento, pela nuvem. Ele pode agir dessa maneira. São símbolos do Espírito, representam o Espírito, mas de fato ele é uma pessoa. E pessoa tem sentimento, pessoa tem vontade. E qual é a vontade de Deus? Que você dê espaço a Ele no seu coração. Isso é avivamento. Qual é o desejo do Espírito? De que você fale com Ele, não com quem conversa com alguém do lado de fora, mas com quem tem diálogo com Ele aqui do lado de dentro. Então a gente precisa invocar, a gente precisa clamar, a gente precisa pedir, a gente tem que fazer tudo que tiver no nosso alcance, para que esse Espírito manifeste em nós, Ele possa agir em nós.
Ele possa inflamar a nossa alma, Ele possa matar o homem velho, Ele possa fazer você se arrepender dos seus pecados. Ele é santificador para que Ele possa santificar a sua alma, para que Ele possa curar as suas feridas, para que Ele possa te auxiliar na missão. Então Ele está aqui. Sabe quando nós entristecemos o Espírito? É quando nós damos espaço para o homem velho agir, a mulher velha agir. Porque no dia que eu batia no meu menino, o Espírito estava aqui, recebendo com tristeza aquilo que eu fazia com ele. Quantas vezes eu e você não entristecemos o Espírito de Deus, porque fizemos coisas erradas, pecamos, caímos, falhamos, o Espírito estava aí. E mesmo com o Espírito habitando em nós, a gente estava na prática do erro, do mal, do pecado, da injustiça. Se nós tivermos a consciência de que de fato Ele habita em nós, nós vamos ter mais temor a Deus no nosso coração. Nós vamos pensar antes de fazer as coisas. Nós vamos recorrer ao auxílio do Espírito e vamos suplicar para que um avivamento ou um reavivamento aconteça na nossa vida, para que o homem velho seja exterminado em nome de Jesus. Fique de pé para a gente rezar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: tem homem velho dentro de você aí? Aí você diz que inclusive se manifestou hoje. Eu gosto de dar alguns testemunhos assim, porque o povo acha que a gente que prega, acha que a gente é tudo santão. Nossa, ele deve ser um exemplo de pai. Eu estou lutando para isso, mas de vez em quando eu faço umas cagadas na vida. Desculpa eu usar essa expressão. Que eu olho e faço: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu sou um homem de Deus, um pregador do evangelho. Por que eu estou fazendo um trem desse? É porque é a luta de todo mundo, irmãos. É a luta de você que está chegando, é a luta de quem está aqui há mais de 20 anos como eu, 25 anos pregando, é a luta de todo mundo. Você vê o tanto que Paulo demorou para chegar no ponto que precisava, porque ele tinha que lutar contra o instinto. Uma das piores lutas que a gente trava é a luta contra nós mesmos, e não é fácil. Digo porque eu estou lutando contra mim há 25 anos, desde que eu tive a primeira experiência com Deus. Tem vezes que eu venço e tem vezes que eu perco. E tem vezes que eu venço sempre, aí eu acho que está tranquilo, eu baixo a guarda. Aí eu perco aquilo que eu sempre venci. Então, como é que pode? Então, se eu não entender que eu necessito desse Espírito Santo, desse avivamento, como é que eu vou chegar no ponto que Deus quer? Todos nós temos as nossas misérias, todos nós temos as nossas fraquezas, todos temos os nossos limites. A pergunta é, para a gente rezar, o que a gente vai fazer a respeito? A gente vai aceitar passivamente que o homem velho domine quem a gente é? Você vai aceitar viver refém do pior que tem em você? Ou você quer essa ação poderosa, sobrenatural, do Espírito Santo sobre a tua vida, para que ele produza em você a morte do homem velho, da mulher velha, para que o Espírito governe a sua vida de uma vez por todas? Eu não sei você, mas o meu desejo é de que um avivamento aconteça na nação brasileira. Eu tenho pregado em todos os lugares para que esse avivamento aconteça nos lugares onde a gente tem passado. A nossa contribuição é pregar o Evangelho, é montar estrutura, encontros, cantar as canções, impor as mãos, rezar, interceder. Só que de fato, se você não quiser, todo o nosso trabalho acaba sendo em vão. Eu digo isso quando eu faço os meus encontros. Você organizar um encontro, a gente só faz isso por amor às almas, porque a gente não tem benefício nenhum
humanamente ou materialmente falando. A gente investe tempo, normalmente tem prejuízo financeiro, nunca lucro. A gente passa raiva, não dorme direito, não come direito, fica uma semana antes e uma depois, que o evento acaba muito tempo depois do que do domingo, para poder fazer com que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Então qual é o benefício que a gente tem? Nenhum. Qual é a recompensa financeira que você tem? Nenhuma. Você tem dor de cabeça, você tem desgaste, você tem preocupação, você tem conta para pagar, você tem serviço para fazer, você tem tenda para montar, para desmontar, tem coisa que tem que correr atrás. Qual é o benefício? A gente se propõe a fazer as coisas porque a gente tem uma experiência com Deus e entende que essa experiência que mudou a vida da gente pode mudar a vida das outras pessoas. Porque senão não valeria a pena eu sair da minha casa, deixar minha mulher, deixar meus filhos, vir para um outro estado, para outra cidade, para ficar de sexta a segunda-feira, ficar 4 dias praticamente fora de casa, porque é um dia na estrada para vir, outro para voltar. Final de semana que a gente fica aqui, a semana só tem 7, 4 eu vou ficar aqui. Meus filhos estão de férias, as férias é 15 dias, os finais de semana a gente sai, semana só tem 7, você perde 4, ou você volta para casa outro dia para recuperar do cansaço da missão. Na outra sexta você tem que começar, mas você chegou na segunda, terça-feira você descansa, você tem a quarta e quinta para ficar com seu filho, com a sua esposa, com seus filhos. Então qual é o benefício que a gente tem? Mas por que vocês fazem? Porque a gente teve uma experiência com o Espírito de Deus, e a gente entende que essa experiência vale a pena a gente fazer sacrifício. E não é só eu que faço sacrifício, é minha esposa que faz o sacrifício dizendo vai ser missionário, porque ela teve uma experiência com Deus, ela sabe como funciona. É os meus filhos que falam, pai, vai, a gente queria o senhor aqui, mas o senhor pode ir, porque o senhor é um exemplo para nós. A gente só faz isso porque a gente sabe, irmãos, que o Espírito Santo pode modificar e transformar todas as coisas. Agora você que veio, você tem que desejar isso de todo o seu coração. Vem hoje, vem amanhã cedo, vem amanhã à tarde, vem no domingo o dia todo, vem, traz mais 1, 2, 3, traz o povalaço da sua casa, vem, porque a gente não pode deixar passar a graça, porque os dias são maus, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente estava vindo para cá, ficou 2 horas dentro do avião, sem o avião decolar. Nunca aconteceu isso comigo em 25 anos que eu estou na missão. Depois que eu fui descobrir que deu uma pane no mundo todo, de um sistema lá que eu não sei nem o nome do que é, um problema cibernético no mundo que deu, atrasou os voos do mundo inteiro, os trens do mundo inteiro. O povo teve problema com Pix, com cartão, com não sei o que, com um monte de coisa. Eu sempre vejo essas coisas como sinais. Já parou para pensar que o mundo todo pode ser travado por um computador? Parou para pensar nisso? Que um clique de um botão assim, ó, pode levar o mundo inteiro no caos. Um botão. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Então, enquanto a gente tem tempo, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo de Deus e buscar com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que Ele venha de uma forma veemente sobre o nosso coração. Porque lá no cenáculo não tremeu só o cenáculo, tremeu o coração dos apóstolos, não tremeu só o lugar onde eles estavam sentados, tremeu a alma daqueles indivíduos, porque eles foram completamente transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então feche seus olhos, levante as suas mãos.